Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Valéria, o pessoal me chama de Val. Hoje a gente vai iniciar um curso que deve terminar lá no finalzinho de novembro, iniciozinho de dezembro, dependendo do andamento dele. E a gente está iniciando hoje, então. Nesse curso, nós vamos falar sobre os chakras e a teletérica. E também vamos falar sobre meditação. Qual é o valor da meditação dentro do espiritismo? E qual é o valor também do... Só um minutinho, que parece dando um probleminha aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão vendo os slides? Boa noite. Deixa eu ver se meu microfone está ligadinho. Tá. Então, hoje nós vamos falar sobre exatamente isso. Só um minutinho, gente, porque eu tenho que acompanhar pelo celular. Eu acho que está dando certo, né? Tá. Então, nós vamos falar sobre os chakras, a teletérica, a visão de tudo isso, segundo o Espiritismo, e vamos falar também sobre meditação, tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo aí nesse curso. Então, a gente está hoje na aula 1, né? E aqui tem toda a bibliografia que vai ser passada aí para vocês durante todo esse processo do curso. Tudo a gente vai falar está dentro dessas obras aí, tá bom? Então, chakras. O que são os centros de força ou chakras, né? São centros de energia especializados que captam e processam energia vibracional de frequências específicas. Então, esse captam significa também acumulam, né? Gente, eu tenho que acompanhar no celular. Eu acho que está dando... Então, esse captam... Agora que eu consegui aqui. Então, vamos voltar. Aqui a gente vai falar sobre os chakras e a teletérica. Desculpa, eu estou meio confusa hoje, mas a gente vai partir daqui. E a gente vai ter toda essa bibliografia aí, ó, sendo comentada durante o processo dos nossos slides, né? O Céu e a Terra, do Chico Xavier, Evolução dos Mundos, Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade, no mundo maior, energia dos chakras e o poder terapêutico da fé, da meditação, da oração, Legião, do Robson Pinheiro, Tambores de Angola, teremos algumas citações do Osho também, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos também. Todas essas citações e mais algumas que eu vou incluindo aí no meio do caminho. Então, vamos começar, né, pela primeira indagação. O que são os centros de força ou chakras? Tudo isso está dentro da visão do Espiritismo, né? São centros de energia especializados que captam ou acumulam e processam, distribuem para todos os sistemas do corpo energia vibracional de frequências específicas. Por que esses chakras são importantes? Porque eles ajudam a fortalecer e a equilibrar um determinado sistema fisiológico. Então, existe, né, no nosso corpo alterações no nível físico, são apenas o resultado observável em eventos fisiológicos que ocorrem simultaneamente em diversos níveis de energia. Então, dependendo do que a gente está pensando, da energia que a gente está captando, se a gente está nervoso, se a gente está calmo, se a gente está agitado, se a gente está ansioso, a gente vai captando energias diferentes. Isso vai influenciando nos chakras e vai influenciando na nossa saúde também. Então, esses são os centros de força, né, que são sempre ligados a alguma parte do nosso corpo, que a gente vai ver aí no decorrer. Eles são 7 centros de força, os mais importantes, né, porque a gente tem mini chakras na mão também. Por isso que o passe
né, energético dos centros espíritas é interessante, porque a gente, através desses mini chakras, que a gente faz essa troca de energia, ou essa transferência de energia, essa transfusão, né, de energia pelas mãos. Os pés também têm mini chakras, as extremidades no nosso corpo. Mas os 7 chakras centrais são esses aí, eles se localizam nessas localidades aqui do corpo, né, e vão vindo aqui para cima. A gente vai ver tudo com bastante calma. Observem a ilustração. O que vem? Eles são chakras. Energia é C, cósmica, e K, Kundalini, o campo magnético resultante dos giros dos chakras. Então, conforme os chakras vão girando, se eles estão girando de uma maneira perfeita, e a energia vai circulando também de uma maneira perfeita. A gente tem, então, desde o chakra da base, que é esse chakra vermelho, que faz o nosso aterramento, o nosso contato com o que é material, né? A gente vai ver depois as características de um por um, né? Vai vindo o esplênico, do plexo solar, o chakra cardíaco, o laríngico, o frontal e o coronário, que fica lá no topo da cabeça. O coronário faz o contato com a espiritualidade, né? É o chakra que faz o contato nosso com a espiritualidade superior. Então, a gente tem esse chakra vermelho, que é o básico, e o coronário nas extremidades. E no meio a gente tem todos os outros, e eles precisam estar em harmonia, tá? Então, centros de força, chakras em sânscrito, significa roda. Designação dada aos centros de força existentes no corpo espiritual, cuja função é assimilar as energias cósmicas e espirituais. No Livro dos Espíritos, na questão 146A, Kardec pergunta: de que se deve pensar na opinião dos que situam a alma no centro vital? Aí eles respondem, né? O Espírito da Verdade responde: quer isso dizer que o Espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Então, a gente vai ver, né, que o nosso corpo físico, ele, segundo André Luiz, ele é dividido em corpo físico, duplo etérico, o perispírito, depois o corpo mental e depois o espírito. Né? E tudo isso, o espírito vai fazer a ligação com o corpo mental, que vai mandar uma mensagem para o perispírito, que vai passar a mensagem para o chakra coronário, que vai passar a mensagem para o chakra frontal. No meio do nosso cérebro, o coronário e o frontal, eles se encontram lá na glândula pineal, e daí do frontal é que a gente vai vir para a gente essa mensagem, né? Então, todas as lembranças que a gente tem do passado, alguma mensagem que a gente recebe do nosso mentor, vai chegando por aí, por esses chakras superiores aqui, que fazem um contato com o mundo espiritual. Lá no Céu e a Terra, né, entre o Céu e a Terra, do Chico Xavier, mandado para a gente pelo André Luiz, ele fala assim: centros vitais são receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual, localizados no corpo espiritual, trabalham em ligação com os plexos do corpo físico. E aí, o que são plexos? Os plexos são situados no corpo físico. São agrupamentos de músculos, nervos e vasos sanguíneos do organismo humano. Então, aqui a gente tem, né, os centros de força atravessam todas as camadas até o duplo etéreo e se intercomunicam com os plexos correspondentes do corpo físico. Os plexos, então, estão lá no nosso corpo físico. E os chakras, tá vendo? Ele vai vindo lá do interior, passando por todos os corpos e saindo aqui na frente do nosso corpo. Eles são nessa forma de cone, né? E eles vão da parte da frente do corpo até a parte de trás, tá vendo? Eles não funcionam só na parte da frente, não. Eles vão indo para a parte de trás também. E eles, então, se intercomunicam com o nosso corpo físico. E por isso é que, muitas vezes, um desequilíbrio nosso pode causar uma doença no nosso corpo físico. Um desequilíbrio nosso vai causar um desequilíbrio no nosso chakra, que pode desencadear uma doença no nosso corpo físico. Cada chakra está associado a uma frequência vibracional diferente. A localização dos chakras e dos plexos. Qual a diferença entre chakra e plexo? A gente já viu, né? O chakra é esse que vem lá de dentro, lá, e vai se localizar lá nos plexos para poder expandir aí essa energia.
A energia entra pelos chakras e faz o seguinte percurso. A gente tem aqui, a energia entrando, passando por todo o nosso sistema, atingindo o sistema nervoso, as glândulas, o sangue do nosso corpo físico, né? É uma energia vibracional, transformada, reduzida em sinais endócrinos de natureza fisiológica e também em hormônios. Eu trouxe um vídeo aqui para a gente assistir que mostra esse funcionamento dos chakras numa animação. Eu acho interessante a gente ver para a gente poder ter assim, uma ideia desse movimento que os chakras vão fazendo. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra Ajna, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarividência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a afonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos, dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade.
O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Então, é isso, né? A gente aqui teve uma visão bem ampla, porque tem essa visualização que eu acho muito interessante para a gente poder imaginar como que isso tudo funciona efetivamente, né? Então, vamos lá. De que maneira os centros vitais influenciam em nossa vida? E isso está lá no livro Energia dos Chakras e o Poder Terapêutico da Fé, da Meditação e da Oração, do Alírio de Cerqueira Filho. Ele diz assim: as energias dos chakras que trazemos no perispírito são fundamentais para o nosso equilíbrio físico e mental. Dependendo da forma como nos movimentamos frente à vida, essas energias estão inibidas, congestionadas ou equilibradas. Então, foi aquilo que eu falei antes do vídeo. Dependendo da energia que a gente canalize no nosso corpo, a gente pode fazer com que os nossos chakras circulem e vibrem de uma maneira mais positiva ou de uma maneira mais negativa, né? Então, se a gente vibra no amor, se a gente vibra na alegria, se a gente vibra na expansão, na compreensão e na busca da consciência, por exemplo, os nossos chakras vão estar todos equilibrados, girando de forma perfeita, e o nosso corpo físico e mental também vai estar equilibrado. Mas se a gente vibra no nervosismo, se a gente vibra no egoísmo, se a gente vibra nos sentimentos de raiva, rancor, né? Aí a gente vai causar um desequilíbrio grande nos nossos chakras. E isso vai fazer com que a gente possa trazer para o nosso corpo físico esses desequilíbrios, para o nosso corpo físico e mental, e causar, então, doenças, né? No livro Nosso Lar, quando o André Luiz está no umbral e ele é chamado de suicida por aquelas pessoas, ele não compreende bem o porquê dele estar sendo chamado de suicida. Daí, quando ele sai de lá e quando ele consegue entender o porquê daquilo tudo, é revelado para ele, né, no momento que ele consegue entender, que os sentimentos, né, menores, os sentimentos de orgulho, os sentimentos de egoísmo, as ações como beber demais, fumar demais, né, agridem o corpo físico de tal modo que trazem, então, para o lado mais sensível do nosso corpo, doenças. E isso vai começar no emocional, né? Sempre começa no emocional. Por isso que a gente fala que a gente somatiza coisas. E ao somatizar, a gente vai trazendo um desequilíbrio para o nosso chakra, e no lugar em que aquele chakra está, vai acontecer alguma coisa física no nosso corpo. No caso de André Luiz, provavelmente ele trouxe um desequilíbrio para esse chakra aqui, né? Porque o câncer dele foi nessa área desse chakra. Os chakras controlam o fluxo de energia vital que circula nos diferentes órgãos do corpo. Quando estão funcionando de forma adequada, fortalecem e equilibram um determinado sistema fisiológico. Então, foi o que eu falei, a gente está vibrando no amor, a gente está vibrando na fé, a gente está vibrando na fé incondicional, né? Nessa fé que move montanhas, que faz com que a gente tenha confiança em todos os processos da nossa vida, por mais difíceis que eles sejam, a gente vai fazer com que tudo circule de forma adequada, a gente não está somatizando nada, a gente está deixando fluir e a vida passar pela gente, e a gente está conseguindo caminhar pela vida de forma equilibrada. E os chakras também vão estar fortalecidos e equilibrados. Seu funcionamento anormal produz alterações no sistema correspondente do corpo físico, né? Então, assim, por exemplo, uma dor de cabeça muito forte, a gente pode estar com algum problema nos chakras que são ou frontal ou coronário. Então, as dores, elas são alertas para a gente perceber em que parte do nosso corpo está o desequilíbrio, para que a gente possa, então, harmonizar aquilo e até mesmo fazer com que aquela doença não progrida no nosso corpo, né? A gente pode causar a regressão de algumas doenças no nosso corpo, de muitas doenças, né? Quando se fala assim, fulano tinha câncer, mas ele foi curado pela fé.
O que é isso? Ele se equilibrou. Ele pode até nem conhecer nada de chakra, pode não saber nada, mas ele se equilibrou de tal modo que aquilo foi revertendo, 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 e ele conseguiu, então, equilibrar aquele centro de força e fazer com que aquela doença fosse revertida. Então, não existe nada que nós não possamos fazer, né? Nós somos filhos do Criador, herdeiros do universo. Tudo é possível para a gente. E equilibrar o nosso corpo é muito possível. A gente precisa estar em contato com ele o tempo inteiro, percebendo os sinais que ele está enviando para que a gente possa, então, reverter esse quadro. Através da oração, e através da meditação, através do passe, né? Tudo isso são coisas que ajudam muito a gente a equilibrar. As relações diretas com o corpo físico. Então, a gente tem o chakra básico, né? Associação à glândula suprarrenal, aos rins e às gôndolas. O chakra esplênico, associado ao baço e ao fígado. O chakra do plexo solar, associado ao pâncreas. O chakra cardíaco, associado ao timo e responsável pela produção de elementos sanguíneos de defesa imunológica. O laríngeo, associado à glândula tireoide. O frontal, associado à glândula hipófise. E o coronário, associado à glândula epífise, que é a glândula pineal, né? Então, a gente tem aí no corpo do homem e no corpo da mulher, né, as relações aí dos chakras com o nosso corpo físico, tá? Então, a gente precisa ficar bem atento aos sinais que o nosso corpo vem dando para a gente poder descobrir em que ponto a gente precisa trabalhar esse nosso corpo para poder, então, trabalhar a doença antes dela chegar, né? Atingir o nosso corpo físico. Os chakras e o desenvolvimento pessoal. Então, lá no vídeo ele já falou bastante coisa, né? Então, o chakra básico é o chakra de sustentação, é o chakra que faz com que a gente fique em contato com a Mãe Terra, que é o planeta que nos recebeu. Vamos lembrar, o nosso corpo físico é formado do fluido cósmico universal do planeta que a gente vai reencarnar, certo? Então, quando nós estamos sendo gerados lá no ventre da nossa mãe, o corpinho daquela criança, né, que está sendo gerado, vai buscando o fluido cósmico universal da Terra, com os elementos da Terra, para formar o corpo físico que nós temos, que é ligado à Terra. Então, a gente precisa estar ligado à Terra, sim, enquanto a gente está encarnado aqui, né? A gente precisa agradecer à Terra por ter nos recebido como viajantes aqui, nesse momento histórico nosso, né? Então, esse chakra básico é o chakra que faz essa sustentação do nosso corpo em contato com a Terra, que é o planeta que nos recebe. Aí a gente tem o chakra sexual, que vai trabalhar a questão da criatividade, o chakra umbilical, o poder pessoal, o chakra cardíaco, que trabalha toda a parte de sentimentos, né? O laríngeo, a expressão, o que as pessoas, por exemplo, têm dificuldade de falar em público, trava aqui, é aqui nesse chakra do laríngeo que a gente tem que trabalhar. O chakra frontal, que trabalha a intuição e a sabedoria, e o coronário, que tem a ligação direta com a espiritualidade. Então, essas são as ligações dos chakras com o nosso desenvolvimento pessoal. Se alguma dessas coisinhas aí tiver com problema, a gente também já pode detectar e já ir trabalhando esse chakra. Como que a gente pode fazer para trabalhar esse chakra? Existem terapias alternativas que trabalham esse chakra, existe o passe que trabalha esse chakra, a meditação, a gente pode, antes de dormir, colocar uma música meditativa para poder, então, entrar naquela energia e colocar a sua mão em cima desse chakra que você está sentindo que está desequilibrado, ou daquela dor que você tem, ouvindo aquela música e fazendo uma oração, ou então fazer uma oração que vem do seu coração, em cima daquele chakra que você está sentindo que não está equilibrado, para poder pedir à espiritualidade superior, né, a Jesus, que equilibre aquele chakra com graça, com leveza. E assim, a gente vai ficando mais calmo, a gente vai ficando mais tranquilo e vai equilibrando os nossos centros de força. O bebê também, né, já vai desenvolvendo os chakras dentro da sua formação fetal.
Então, quando a gente tem dor nas costas, você viu que os chakras eles ultrapassam na parte da frente até a parte de trás do nosso corpo? A gente tem que ver a relação, porque ele não está só na frente do corpo, ele vem desde a parte da frente até a parte de trás. Estou respondendo a pergunta da Malu, ela pergunta assim: costumo sentir muitas dores nas costas do lado esquerdo e uma vez encontrei algo sobre esse chakra chamado humeral. Então, é um chakra menor, né? E os maiores, esses chakras mais importantes, esses centros vitais, eles controlam todos os menores, certo? Então, é importante você ver de que lado você está sentindo e qual a referência com o chakra principal. Trabalhando o chakra principal, esses chakras que são semi-chakras, são menos chakras menorzinhos, eles vão se equilibrando também. Então, quando a gente está com os 7 chakras equilibrados, a gente equilibra todos os outros do nosso corpo, tá? Aqui a gente tem, né, uma relação também dos chakras com cada glândula que é localizada aí no nosso corpo. Então, o básico com a glândula suprarrenal, o genésico com as glândulas, o gástrico com o pâncreas, o esplênico com o baço, o cardíaco com o timo, o laríngeo com a tireoide, o frontal com a hipófise e o coronário com a glândula pineal. Então, tá aqui, né, a imagem que vai mostrando aqui todas as ligações dos chakras também. As causas de um funcionamento anormal de um chakra são ainda mais importantes porque envolvem tanto questões emocionais, mentais e espirituais, como também padrões comportamentais relacionados com a função do chakra em questão. Os chakras são também órgãos de percepção psíquica em nosso corpo sutil. Cada um está associado a um diferente tipo de função. O frontal, a clarividência, a intuição; o cardíaco, a clarissensibilidade, a empatia. Os chakras são multidimensionais. Isso implica nas técnicas do passe. Passes acalmantes, passes ativantes. E a gente não precisa se preocupar muito na hora do passe com que tipo que a gente está dando, não. Porque só de a gente fazer a imposição de mãos, aquela pessoa vai receber exatamente aquilo que ela precisa. A espiritualidade vê além de nós. Nós somos só ferramentas da espiritualidade para poder fazer com que o nosso ectoplasma alcance aquele ser que está ali precisando daquele passe. Então, a gente não precisa ficar preocupado. Eu vou dar um passe calmante. Não, eu vou dar um passe ativante. Não. A gente só fica como instrumento, a serviço da espiritualidade, e na hora do passe, a pessoa recebe exatamente aquilo que ela precisa, porque a espiritualidade superior, lembra, nosso mentor está sempre próximo de nós, também fazendo com que o passe funcione. E a gente está ali para fazer a doação de ectoplasma, que é importante entre os espíritos que estão aqui na Terra ainda, né, e nós. Estrutura dos chakras. Os chakras, eles têm essa estrutura icônica, como a gente já falou, né? E ele tem, desde lá da parte que liga ele, né, a nossa coluna vertebral, ele vem saindo aqui até se expandir pelo corpo aqui. Na frente do chakra, essa boca aqui, tem uma coisa que é chamada de tela etérica ou tela búdica. Tem esses dois nomes. E essa tela, ela funciona como um filtro, né? Que estando ele todo bem colocadinho aí, a gente não permite que nenhuma influência exterior entre no nosso chakra. E outra coisa também são, por exemplo, recordações de vidas passadas que não são interessantes para a gente. Quando o chakra está equilibrado, a gente não tem essas recordações, porque isso pode muitas vezes atrapalhar a nossa vida. Quando os chakras estão equilibrados, se vem alguma recordação de vida passada, vem aquela recordação para que você possa trabalhar aquela sensibilidade em você ou aquela pessoa, né? Mas então, a tela etérica é muito importante que ela esteja totalmente bem colocada, que ela esteja certinha, que ela não tenha nenhum furinho, para que ela funcione efetivamente como um filtro, para poder não deixar nenhuma influência externa entrar por essa tela. Aqui a gente tem, né, o chakra com vórtice desviado, isso é um problema. O chakra desfigurado, porque quando o chakra já está muito defeituoso, por conta de todos esses sentimentos negativos que a gente vai sentindo durante a vida, pensamentos negativos, e aqui a gente tem o chakra bloqueado, completamente bloqueado. E aí, nesse caso aqui, já está no caso de uma doença muito grave mesmo, que já está comendo o corpo físico mesmo.
Tem como reverter? Tudo é possível, nada é impossível. É muito mais difícil nesse ponto, mas ainda é possível. Nada é impossível para Deus, né? Nada é impossível para a espiritualidade. Nada é impossível quando a gente decide dentro do nosso interior que aquilo vai ser melhor para a gente. Então, a tela etérica ou tela búdica, que é essa que fica aqui na frente do chakra, como eu falei, o filtro, né? É a que filtra o que pode passar do corpo etérico e daí para o cérebro físico. Então, a gente tem lá, né, a telinha ligando, fazendo evitando que passe coisas que não são necessárias para o nosso corpo. A tela búdica tem a função de recobrir os chakras, protegendo e controlando a entrada de energia. O rompimento dessa membrana fluídica pode trazer desequilíbrio para a pessoa e a falta de permeabilidade atrapalha o contato do indivíduo com as energias mais elevadas. Então, quando a tela etérica está danificada de algum modo, a gente fica menos ligado à espiritualidade superior e mais ligado às coisas da Terra, mais ligado até à espiritualidade mais inferior. O filtro é permeado por um tipo especial de força vital. Camada simples de átomos físicos muito compridos. Força vital passa facilmente pelo filtro. Todos os chakras têm o filtro, a tela, né? A tela etérica. Porque nem todas as energias que vêm do perispírito podem chegar ao físico. Com a evolução, cada vez vai ficando mais tênue esse filtro. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo condições de ter entendimento e percepção de coisas que as menos evoluídas a gente não tem. Então, tudo isso também está interligado, né? O nível de evolução que você tem vai fazer esse filtro ser mais grosso ou mais fino, tá? E aí a gente vai ter mais percepções ou menos percepções da espiritualidade superior. Então, aqui de novo, né, uma imagem do filtro da tela etérica, aqui, todo bonitinho, todo constituído bonitinho. Do indivíduo adulto aí, no caso. Aqui, ó, a gente tem um fluxo controlado de energia entrando. Repara que a tela etérica está toda bonitinha, o filtro está todo formatadinho, não tem nenhuma deficiência aqui. Então, entra a energia do plano astral com graça, com leveza, e só aquela que é necessária, tá vendo? Na imagem aqui de baixo, ó, só entra aquela energia que é necessária para a gente. As que são desnecessárias, elas não conseguem penetrar nesse filtro. Já quando a tela está danificada, como nessa outra imagem aqui, aí vão entrando energias desnecessárias. Isso faz com que a gente fique desequilibrado, ansioso, depressivo, né? Vai depender muito de qual chakra que ele tá atingindo, para a gente saber quais são os efeitos físicos no nosso corpo. Tá? Dependendo do chakra que ficou danificada aí a tela etérica, vai ter um efeito diferente para o nosso corpo físico. Então, aí entram energias e essas energias se desequilibram dentro do nosso corpo, porque nós ainda somos bebês engatinhando, né, em direção à evolução. Então, a gente não pode receber todas as mensagens, a gente não tem equilíbrio suficiente para receber todas. A gente tem que ir em doses homeopáticas devagarinho. Quanto mais evoluído o espírito, mais mensagens ele recebe e mais a tela vai ficando tênue, como a gente viu. Então, quando acontece da tela se danificar, existe a possibilidade até mesmo de larvas astrais penetrarem essa tela. E isso é realmente alguma coisa bastante preocupante. Essas larvas astrais, elas já foram identificadas por Robson Pinheiro no livro Legião, como a gente vai ver aqui, e também pelo André Luiz, né, em outros livros dele. Então, possível consequências dos chakras danificados. As larvas astrais, geralmente, não conseguem penetrar nos chakras devido à tela etérica, que impede. Então, assim, mesmo que existam larvas astrais no nosso corpo, se os chakras estiverem equilibrados, elas não conseguem penetrar, né? Essas larvas astrais, elas são criadas pelos pensamentos desequilibrados dos moradores da Terra e pelos nossos pensamentos desequilibrados que somos moradores da Terra, né? Os pensamentos desequilibrados, eles vão criando coisas, eles vão criando energias desequilibradas e criam também essas larvas espirituais. Elas parecem larvas mesmo físicas aqui do nosso planeta, mas elas são astrais,
Porém, se ela estiver danificada e com a persistência do quadro, então assim, por exemplo, você está num quadro de muito ódio, de muita raiva, querendo vingança, não consegue sair desse quadro. Então, você vai reforçando esse quadro, vai reforçando esse quadro. Isso vai fazendo com que você tenha um desequilíbrio, e quanto mais você reforça, mais você vai danificando os seus chakras, e vai danificando a teletérica também. Então, assim, quanto mais a gente dá consistência a esses pensamentos e sentimentos ruins, mais a gente vai danificando o nosso chakras, a nossa tela, e mais a gente vai trazendo para o nosso corpo físico desequilíbrios e doenças. As colônias de larvas astrais conseguem penetrar, criando rupturas na tela etérica, na constituição do corpo astral, e passam ao duplo etérico. Então, aí elas penetram. Se você está desequilibrado e a tela está também danificada, aí elas vão penetrando pela tela e vão passando para o duplo etérico. E aí vão vindo as doenças e os desequilíbrios, tanto mentais, quanto psíquicos, quanto também físicos. Lá em Tambores de Angola, né, o Robson Pinheiro também fala sobre as larvas astrais. Ele fala assim, numa parte: pude observar imensas quantidades de larvas astrais, que em comunidades pareciam absorver-lhes as energias vitais. Ele fala isso vendo, né, um irmão que estava lá dominado por essas larvas e elas estavam puxando as energias todas dele. Lembrando, gente, não são larvas físicas, são larvas astrais, ou seja, elas são feitas de energia, tá? Se um médico, por exemplo, for fazer um exame no corpo, ele não vai achar isso. Isso daí é totalmente do espírito. Essas comunidades de parasitas, falou, são as responsáveis por seu estado debilitado, atuando com voracidade em seu duplo etérico, absorvendo-lhe as reservas de energia, desestruturando-lhe também emocionalmente, tornando-o facilmente influenciado por seus perseguidores em processos obsessivos. Então, assim, tudo tem uma ligação, né? Quando a gente se desequilibra, a gente faz o nosso campo energético cair. Isso vai fazer com que os nossos chakras se desequilibrem e vai abrir portas para os irmãozinhos que estão vibrando na mesma faixa contribuírem para a nossa queda energética. Então, a gente, nesse sentido, que a gente permite que os obsessores entrem no nosso campo energético. E se a gente vai danificando o nosso corpo físico com esses sentimentos muito negativos, a gente vai criando energias negativas que criam larvas que sugam a gente e que deixam a gente cada vez mais desequilibrado, ou seja, com energia, com o campo energético cada vez mais baixo, e isso vai fazendo com que esses obsessores possam controlar cada vez mais a gente, e a gente vai entrando nessa bola de neve aí, né? Tem como sair disso? Claro que tem, tudo é possível, nada é impossível para Deus e para aqueles que têm fé, né? A gente pode mover montanhas com a fé, disse Jesus. E para a gente terminar, né, a nossa reunião de hoje, eu vou mostrar aqui a oração do Pai Nosso, ela está ligada a todos os nossos chakras, né? O Pai Nosso está em nós, as chaves de cura da oração nos ensinada pelo Mestre Jesus. Então, cada parte do Pai Nosso está ligada a um centro vital nosso. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração mágica para poder equilibrar todos os nossos chakras e o nosso campo energético, certo? Então, começa lá do coronário. Pai nosso que estás nos céus, porque está falando, está pedindo, está invocando a espiritualidade superior. Pai nosso que estás nos céus, né? Então, essa trabalha aí o chakra coronário. Santificado seja o vosso nome. Então, que nós na Terra possamos santificar o nosso nome. Então, aqui a gente tem a consciência da santidade do nome do Pai. Venha a nós o vosso reino. Aí está no chakra laríngico. O verbo e a criação. O reino de Deus está dentro de nós. Mas a gente muitas vezes procura ele fora de nós, né? Então, quando a gente entender que está dentro de nós, venha a nós o vosso reino, que esse reino possa se expandir em nós, para que a gente possa reconhecer, né, o verbo e a criação dentro de nós, o verbo e a criação que nós somos. Aí ele continua: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A vontade do coração, a vontade que vem do Criador. Todos os sentimentos, elas estão no nível do Criador.
Vamos lembrar o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala? Ele fala assim: primeiro nós éramos sensações. Não, perdão. Primeiro nós éramos instintos. Depois sensações, depois sentimentos. Nós acabamos de sair do instinto, do mundo primitivo. Nós estamos no campo das sensações, experienciando os sentimentos. E quando ele fala que a vontade do coração é a vontade do sentimento, que a gente ainda não conhece em plenitude, que a gente está experienciando para passar para o mundo de regeneração daqui a alguns anos. Né? Então, a gente está saindo aí, a gente está ainda no mundo das sensações, vibrando na sensação, mas já experienciando os sentimentos. Então, esse chakra do coração, reparem que ele é o chakra do meio, né? Ele é o chakra de todos os sentimentos, o que expande todos os sentimentos, que trabalha todos os sentimentos. Por isso que quando a gente se sente ofendido, dá uma pontadinha no coração, né? Quando a gente se sente feliz, o coração dispara. Quando a gente tem uma surpresa, o coração dispara. Todos os sentimentos estão ligados a ele. Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, é a vontade do coração, a vontade dos sentimentos mais nobres. Aí vem a próxima frase, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É o chakra umbilical. E necessidades materiais. É nesse chakra, então, que essa tríade que fica aqui na parte inferior do nosso corpo, ela vai trabalhar as nossas necessidades materiais, né? O cardíaco, ele fica fazendo a ponte entre as necessidades espirituais e as materiais. Então, quando a gente fala isso, a gente está trabalhando esse chakra umbilical. A gente está trabalhando as nossas necessidades de comer, as nossas necessidades de perdão, as nossas necessidades de ser perdoado, né? Necessidades mais materializadas e em conjunto com as pessoas que convivem conosco. Depois, não nos deixeis cair em tentação. É o chakra esplênico, né? O chakra do vínculo com as experiências materiais. Toda a criatividade, tudo vem daí. Então, assim, todas as tentações que a gente tem estão ligadas aí a esse chakra. Livrai-nos do mal é o chakra da obsessão da energia da dualidade, que é o chakra que fica lá na base. Então, ele é que vai puxar essas energias, né? E a gente precisa estar equilibrado para que as energias que a gente puxa da Terra perpassem por todos os chakras, até chegar ao chakra coronário e voltar do coronário para o básico, que ele vai fazendo essa ligação, né? De uma maneira equilibrada, harmoniosa, perfeita. Tá bom, pessoal? Então, por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Na próxima semana, a gente vai começar a estudar cada um dos chakras. Na próxima semana, a gente vai aprofundar no chakra básico para poder entender tudo que esse chakra, quando ele está em equilíbrio, o que ele traz de benefício para o nosso corpo, quando ele está em desequilíbrio, o que ele traz também. E lembrando que esse equilíbrio ou desequilíbrio, quem traz para a gente somos nós mesmos, né? Nós é que trazemos o equilíbrio ou o desequilíbrio, a harmonia ou a guerra, né? Nós é que vamos escolher, né? O céu e o inferno é a gente que escolhe, né? A gente é que vai escolher o que a gente quer ser e onde a gente quer estar. Ok, pessoal? Gratidão a todos vocês. Nós encerramos, então, o Coração do Pai Nosso. Lembrem-se que ela harmoniza todos os nossos chakras, né? E quando você sentiu desequilíbrio em algum, põe a mão em cima dele e vai rezando, vai fazendo a oração do Pai Nosso, vai repetindo essa oração como um mantra na sua vida, que você vai ver que todas as harmonias, né? A harmonia vai vir para você com graça, com leveza e com muita facilidade. Gratidão. Até semana que vem. Um beijo no coração de todos.